Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja a Santíssima Trindade, que nos promove o desejo da oração. O que seria de nós se Deus não provocasse em nós essa manifestação da perseverança da oração? Porque o tempo vai passando e nós vamos prevalecendo. Nada vai nos vencendo. Então a bondade de Deus, ela tem sido conosco. Ela tem sido com a nossa vida. Então nós agradecemos a Deus por nos dar essa condição. Eu quero ler um texto para vocês, bem conhecido, que está em João capítulo 10, versículo 1 adiante. Todos que nos acompanham desde o início da oração sabem que o ensejo primordial desta oração, daquilo que o Espírito Santo nos chamou, foi para que fosse um ano de busca da santidade, um ano em que nós pudéssemos buscar os valores dos céus, que nós pudéssemos fazer o que é certo. Foi para isso que nós começamos a oração. Por isso, logo quando começamos, eu queria entender de Deus o motivo desta oração e como orar um ano. Não seria fácil um ano. Eu queria entender como orar um ano, como achar argumentos para uma oração contínua, não se tornar uma oração melancólica. Como fazer isso? E aí Deus disse que era o ano da remissão, em que nós deveríamos buscar o temor, a sabedoria, o amor e a fé. Focar nesses 4 alvos. E durante o ano ele nos orientaria o que fazer, como orar nos intervalos das semanas em que nós clamamos especificamente como essa, pelos esses 4 pilares: o temor, a sabedoria, o amor e a fé. Então o alvo desta oração, irmãos, não é necessariamente você buscar o que você almeja, não é você ser sarado de enfermidade, porta de trabalho, prosperidade, porque isso será uma consequência natural, um fato que o diabo não poderá esconder da vida de todos que estão perseverando na oração, mas neste propósito. Pessoas passam a vida toda fazendo promessas porque receberam uma dádiva, foram curadas, ganharam um diploma, e isso e mais aquilo, e sempre a oração é em propósito de algum benefício. Sempre é assim, sempre foi assim. Por que não mudar o foco da oração? Ao invés de buscar benefícios, beneficiar aquele que já nos beneficiou com o dom da vida. Então esse é o ensejo dessa oração. Quem está aqui para pedir isso e pedir aquilo, está batendo na porta errada, porque eu não posso perder tempo com isso. Então essa oração é para que nós alcancemos essa estatura espiritual, uma vida organizada diante de Deus, uma vida obediente, uma vida com discernimento para nos arrepender dos erros. E aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esse é o motivo. Não chama ninguém para orar aqui meia-noite, que está querendo ganhar na loteria, que está querendo uma casa, que está brigando na justiça com alguém, que precisa de uma cura. Mas você não vê eu aqui priorizando isso. Embora tivemos uma semana aí que nós oramos pelo necessitado, pelo próximo, não foi verdade? Mas o que adianta todas as pessoas serem curadas? O que adianta todas as pessoas ganharem bem financeiramente? Eu te digo, isso vai convertê-las? Isso vai levá-las a Jesus?
Isso vai levá-las a ter caráter? Lógico que não. Lógico, senão, na era de Cristo, as pessoas teriam se virado tudo anjo, porque ouviam a pregação do próprio Deus, viram milagres jamais vistos na história da humanidade. Milagres que não davam para contar, segundo João, no seu evangelho. Seus últimos versículos da sua epístola diz que não havia livros, não há livros que pudesse escrever. Então, a gente sabe que isso não vai adiantar. Então, eu quero ler esse versículo bíblico que diz assim, olha. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, né, que é o curral das ovelhas, mas sobe por outra porta ou entra por outra parte, é ladrão e salteador. O que quer dizer isso? Aquele que não entra pela porta. Qual é a porta? O coração. Jesus quer entrar no teu coração, no nosso coração. Mas ele é educado. Por isso que Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, eu entro. Então ele disse, aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas. Mas o que entra por outra parte é ladrão. Satanás entra na mente, fazendo você iludir, desejar o que não vai dar certo, desejar o que não que não tem moral, desejar o indecoroso, desejar as coisas supérfluas. Ele entra na sua carne para você desejar isso e aquilo. Ele não entra pela porta. Ele não entra. Ele entra por todas as outras áreas da sua vida. Por isso que ele anda em derredor. Enquanto Satanás anda em derredor procurando onde entrar, Jesus só entra pela porta. Maravilha a palavra de Deus. Verso 2, mas é o que eu vou chamar de atenção. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. O Espírito Santo é o que cuida de nós, o penhor que Jesus deixou. E as ovelhas ouvem a sua voz. Uau! E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora, uma a uma. Ninguém é por acaso. Jesus não dispensa, Jesus não faz acepção. Que lindo! Uma a uma ele chama. E quem é ovelha, ouve a sua voz e sai para fora. O que é sai para fora? Eu já disse isso. Tem pessoas que se convertem e a vida move-se tão pouco. São tão poucas bênçãos ou transformações ou mudanças, oportunidades no mundo aí fora. Porque se dá asa, essa ovelha vai e não volta mais. Então Deus quer que você, ao conhecer a sua voz, saia das quatro paredes, saia da igreja de quatro paredes e mostre ao mundo que o seu Jesus está no mundo inteiro. E ele pode se manifestar e te abençoar onde quer que você esteja. Mas o que vai te chamar a atenção, aguarde. Verso 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, quer dizer, ele vai à frente. E as fazem segui-lo, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho. Antes fugirão da voz estranha, porque não conhece a voz do estranho. Esse é o segredo do texto. Por que tanta gente perdida ouvindo quem não tem nada para falar? Por que tanta gente perdida dizendo que conhece a Bíblia quando não conhece? Por que tanta gente com dogmas de religião dizendo que crê na imagem, crê no crucifixo, crê nesse que era santo, crê em vela, crê nisso? Por que tanta gente perdida? Se existe um pastor, um único, que a sua voz, ele chama cada um pelo seu nome. Por quê? Só tem duas respostas.
ou não estão sabendo ouvir a voz do verdadeiro pastor, ou na verdade nunca foram ovelhas, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, se nós tivéssemos pessoas com melhores ouvidos e tivéssemos pessoas realmente ovelhas, teríamos mais cristãos do que realmente temos. Olha que revelação. Por quê? Talvez você viveu perdido tantos anos e ainda tem dificuldade, porque a maioria disse Deus para mim, a maioria, vou repetir de novo, a maioria que me assiste nessa oração, a maioria que me assiste nos cultos, não são fiel, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, e nem aqui no estômago. Vou repetir de novo. Assim diz o Senhor, a maioria não são fiel. Eu te pergunto, é porque não tem voz que fala? Ou porque não estão ouvindo, como Apocalipse 2,7? Quem tem ouvidos, ouça. Ouvido é você quebrantar o coração, é ser humilde. Quando ouvir, não apenas dizer amém. Não diga amém quando a reação sua é necessária por causa da ação de Deus no juízo. Mas seja alguém que tem ação. Alguém que age, reage. Alguém que possa, ao ouvir a voz, dizer, eu sou ovelha. E se você ouvir essa voz, é porque você está se tornando ovelha. E sendo ovelha, espere que a bênção chegará. Senhor meu Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo motivo que nos leva a orar neste momento aqui. Muito obrigado por todos estes nomes que eu carrego comigo, meu Pai, neste pacote. Daqui uns dias viajamos para outro estado e ele vai comigo. Estes nomes vão comigo e continuarei a produzir a voz do Senhor, pregar a palavra do Senhor a todas as pessoas que querem ouvir a tua voz, porque as ovelhas ouvem a tua voz. E a Bíblia diz, as ovelhas não ouvem voz estranha. Por que tanta gente na igreja ouvindo voz estranha? Por que tanta gente seguindo a tantos caminhos, a tantas vertentes de um sistema religioso que não leva a nada? Está na hora da igreja, já passou da hora da igreja viver os milagres do passado, os milagres que aconteciam em Atos dos Apóstolos, os milagres que aconteceram nos 4 evangelhos, os milagres que aconteceram no Primeiro Testamento. Não há milagres, meu Deus, espontâneos de uma forma avassaladora, milagres ali, acolá, numa ponta ali, no outro lugar ali. E quando os milagres maiores acontecem, viralizam na internet. Porque vivemos um tempo sem milagres. Porque o maior dos milagres não tem acontecido, que é a conversão do nosso caráter de fato. Vamos colocando o mundo dentro de casa. Os crentes hoje desse século fazem coisas absurdas. Vamos sendo tentados a todo instante. Se nós não vigiarmos, nós não alcançaremos proezas. Porque Daniel 11:32 diz, aqueles que creem no Senhor operará grandes proezas em teu nome, maravilhas, sinais. Por isto, meu Deus e meu Pai, nós queremos ter ouvidos para te ouvir. E quando um falso profeta falar, um bode falar,
o demônio que vem como anjo de luz, segundo Coríntios 11:14, viram falar, a gente vem a discernir pela maneira que fala. Porque o anjo de luz, que é o demônio, ele vem falar coisas boas. Educadamente, mais educado do que eu, que sou grosso. Mas, na verdade, essa educação é uma estratégia para laçar os sem discernimento, para laçar os imaturos. Aquilo que lemos em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 em diante. Que estão no leitinho ainda, não puderam comer comida sólida, disse o apóstolo Paulo. Ajuda-nos, meu Deus. Ajuda-nos. Precisamos nos transformar em ovelhas. Quem é ovelha, ou talvez melhor, quem é ovelha sempre será. Ainda que pegue os carrapichos, ainda que no meio da sem se fuja, mas ovelha é ovelha. A ovelha nunca nasceu para viver isolada. A biologia diz isso, a biologia, a ciência, que estuda os animais, diz sobre a ovelha. Ela chora, derrama lágrima quando sabe que vai para o matadouro. Ela fica triste quando sabe que chegou a hora da morte. Mas como o animal sabe? Talvez porque colocaram ela no corredor da morte, no curral. Por que a ovelha não gosta de ficar sozinha? Ela gosta de ficar no aprisco e meias outras. São humildes, são dóceis. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos todos a ver quem está batendo na porta, a quem entra pelo coração. Entra, Senhor, no nosso coração. Nos faça mais puros. O Senhor tem dito que a maioria não é fiel. E isso não é novidade não, porque a Bíblia diz que o povo não suportaria essa doutrina no tempo do fim. Está em 2 Timóteo 4:3. Não fui eu que escrevi, Pai. Então, parece coisa nova, assustador, mas está escrito, o amor de quase todo vai se esfriar. Foi o que Mateus relatou que o Senhor disse. Ajude essas pessoas a serem fiéis, a mim também. Ajude-nos a andar na fidelidade, pagar o preço para sermos íntegros, procurar resolver os nossos problemas emocionais, sentimentais, para que nós venhamos a relacionar com as pessoas certas, no trabalho, na nossa vida religiosa, ou do credo, da fé, na nossa vida sentimental. Tira-nos os embaraços, tira-nos do caminho das pessoas erradas. Ajuda-nos a andar, meu Deus. Ajuda-nos a andar corretamente. Ajuda, porque estamos pedindo nessa semana o pilar do temor, da sabedoria, do amor e da fé salvítica. Queremos ser mansos, queremos obedecer-te, queremos reverenciá-lo. Não queremos pegar a Bíblia de qualquer forma, não queremos orar de qualquer forma, não queremos, meu Deus, sermos chamados de cristão de qualquer forma. Quando alguém diz que estão no mesmo barco, que nós possamos discernir o barco que alguém que diz ser cristão está, para que nós não entremos no barco errado, porque o barco errado afunda. O barco certo, ainda que enfrenta a tempestade, o Senhor está nele, ainda que repousando, ainda que em silêncio, o Senhor está nele e vai repreender a tempestade. Nós não fiquemos no mesmo barco do mundo não, meu Deus. Se o mundo está sofrendo, para que dizer que estamos no mesmo barco? Nós não estamos não. Porque o Senhor nos tira. Senão não haveria o Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu ficaria de pé. Quer dizer, é como se eu estivesse num barco. Vai cair, mas eu fico. É como Jonas no barco. O barco estava cheio de gente, caiu ele, mas o resto ficou lá dentro. Ajuda, Pai, que nós tenhamos a humildade para nós entendermos o propósito da vida, para não sermos, meu Senhor, exortados a todo tempo
por teimosia, por insistir em coisas erradas. Cuida da nossa vida mental, nossa vida sentimental, nosso corpo. Temos que guardá-lo, porque ele é templo santo. Não nos deixa ser vencidos pelas nossas vontades pessoais. Ajuda, meu Deus e Pai, que todas essas pessoas que eu apresento neste pacote onde está o caderno e tantos pedidos de oração, que essas pessoas tenham, meu Pai, o discernimento que o que está faltando para todos é se arrepender, é buscar mais o Senhor, é buscar o teu reino, é te adorar mais, é orar com sacrifício, é buscar pela madrugada, como o Senhor disse em Jó, capítulo de número 8, versículo de número 5 ao 7, aquele que te busca de madrugada, de coração puro e reto, o Senhor voltará e abençoará, e o seu último estado será melhor do que o primeiro. O proverbiano vai repetir isso. Então, nós queremos, Pai, fazer como o Senhor Jesus, que ia nas madrugadas, ia para o monte orar, buscar o Senhor. Nós somos muito preguiçosos nesta geração, porque a televisão nos cansa ao ponto de não termos mais como orar de madrugada. Os afazeres já, a prestação de conta, a conquista dos valores já nos desperta às 6, 7, 8 da manhã para ir para o trabalho. Como orar? Levanta de manhã, vai escovar o dente, vai lavar o rosto, vai tomar banho, vai escolher a roupa que vai vestir, o que vai comer, já sai correndo, dando tchau para casa fora. É assim que está vivendo essa geração, Pai. Já não existe mais a minoria, quase que raro alguém que sai do trabalho e vai para aquele tempo antigo que se almoçava 2 horas diante da família, sentado na mesa. Hoje não, é 15 minutos, é 10 minutos, é 20 minutos, porque o celular, a internet, que deveria ser bênção, ela entrou num outro lado para ser extrema maldição. Porque as pessoas antigamente, elas iam para o trabalho, para casa almoçar, e ninguém ligava para elas, porque muitos não tinham telefone, e outros tinham telefone, mas não tinham WhatsApp. Então, meu Deus, hoje não. A pessoa está comendo, está lendo os WhatsApp. A pessoa está tomando café, está lendo o WhatsApp. A pessoa está indo dormir, está vendo os WhatsApp. A pessoa está dentro, numa fila, para ser, meu Deus, olhada por um médico e está olhando a rede social. Então as pessoas ficaram escravas. Elas não têm mais tempo, Pai. Não tem mais tempo. O mundo da beleza está escravizando essa geração. O cabelo tem que estar sempre bonito, a unha do pé, a unha da mão, o corpo, a pele. São tantas ocupações que o diabo arrumou que vai nos distraindo da essência, Pai. A pessoa compra um carro, daqui a pouco precisa trocar. Não está satisfeito mais. Compra o carro e aquilo que vem de fábrica já não se satisfaz. Tem que arrumar um monte de badulac para o carro ficar bom. E isso, meu Pai, não seria pecado se não roubasse o tempo nosso de orar, de jejuar com seriedade. A Bíblia diz que quando nós jejuamos, nós temos que dar oferta no dia do jejum, nós temos que desligar do pecado, nós temos que perdoar a quem ofendemos ou a quem nos ofendeu. Mas as pessoas sempre fazem apenas, a maioria, o regime, para de comer isso, para de beber aquilo. E quando querem dar oferta, dão uma esmola, olha no bolso que sobrou, e dão. Porque o restante do dinheiro que está lá já é para pagar a conta X, a conta tal, a viagem que vão fazer ali, a escola do filho, o presente do amigo. Meu Deus, que mundo que nós vivemos, Pai. Ajuda, meu Pai, que as minhas orações sejam de um justo, porque se eu me tornar justo, meu Deus, o Senhor vai ouvir a oração, porque a oração do justo muito pode em sua eficácia. O Senhor já disse em Tiago 5,16. Então ajude, Pai, aquele que está em Apocalipse 22, versículo 11. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. E quem é santo, santifique-se mais. Meu Deus, me ajude a alcançar isso com esse povo, aqueles que concordam comigo. Porque aí os nossos pedidos, meu Pai, não serão relevantes, porque antes de pensarmos em escrever um papelzinho, antes de pedirmos, o Senhor
já terá atendido, o Senhor já terá anotado no caderno da justiça divina. Nós podemos até dizer uns aos outros, ore por mim, mas sem desespero, sem ansiedade, sem ficar, meu Deus, estupidamente, meu Deus, inquieto, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo. Para que tanto desespero? Por que tanto desarmonia, tanta gente angustiada na igreja, tanta gente depressiva, tanta gente que diz que não tem mais, não sente mais a tua presença, quanta gente que diz que não tem mais força para ser fiel? É porque nunca foram fiel. E quando foram fiel, quando começaram uma vida reta com o Senhor, não aprenderam a orar, não oraram corretamente, não buscaram o teu espírito, e aí culpa pastor, culpa a igreja, culpa a ex-esposo, o ex-marido, culpa filho, culpa pai, culpa mãe, culpa o PT. Ninguém é culpado, Pai, das nossas mazelas, porque se nós colocamos alguém como culpados da nossa mazela, estamos dando autoridade, é o que eu digo sempre, autoridade a quem nunca teve para nos levar ao fracasso. O nosso fracasso, os nossos erros, nós somos o culpado deles, os autores deles. Assim como o Senhor é autor da nossa bênção e nos dá honra, porque se nós fizermos as escolhas certas, as decisões assertivas, tudo vai bem, Pai. Mais uma vez eu te agradeço, chegando ao fim da oração. Que estes 4 pilares, o temor, a sabedoria, o amor e a fé, seja com todos que têm sido sinceros. Porque eu sei que muitos estão orando e muitos, meu Pai, ainda não alcançaram o entendimento disso. Mas as ovelhas conhecem a sua voz e não ouvem a voz estranha. Em nome de Jesus, que nós passamos a ter melhores ouvidos para discernir a voz do estranho do verdadeiro Deus. E possamos discernir se somos ovelhas ou não. Porque se somos ovelhas, vamos entender a voz daquele que nos chama. Muito obrigado. Esta é a minha oração hoje por todo sempre, abençoando todas essas pessoas. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Amanhã de novo, hein? Rapaz, querendo o Senhor.